Tiago me fez o convite para fazer a palestra desse ano. Estava lendo um artigo sobre self, né? Coincidentemente, no momento que ele ligou, e estava fazendo uma pesquisa associada em mais um livro especificamente para fazer uma associação de ideias. Tá? Eu sou daquelas pessoas que conseguem ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo e fazendo associação do que está sendo lido. E eu vou mostrar o livro, esse aqui, ó. Tá? Tem alguns psicólogos aí, eu sei, né? Está meio desfocado, mas o livro é Terapia Cognitivo-Comportamental, e também esse livro aqui, o Gênio, né? Que muita gente fica com preguiça de ler, porque ele tem quase 600 páginas. Mas, enfim, os meus orientandos aí sabem que tem que ler, né? Né, Tiago? Tem que ler muito. Muito bem. Então, vamos... Então, foi uma coincidência de ideias. Eu sou uma pessoa que não me acomodo muito com o conhecimento adquirido até então. Eu sempre digo o seguinte, que no meu curso, por exemplo, de mestrado, que terminei em 96, muita gente aí não tinha nascido ainda em 96, tudo aquilo que eu desenvolvi na época já está superado pela tecnologia. Então, o que se tem é um volume guardado na prateleira, né, que, obviamente, na época passei com nota máxima, né, mas ele ficou na prateleira e hoje é apenas uma lembrança dos bons momentos que nós tivemos com os professores lá no curso de mestrado. Depois eu fui para a linha do doutorado, já pensando em pessoas, né? Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, mas no mestrado já fui para o lado de pessoas, tentando entender o lado do cliente, né? E no pós-doutorado eu acabei desenvolvendo essa metodologia da acupuntura organizacional, trazendo todo o contexto de coaching e planejamento estratégico junto. Então, eu sempre vou tentando juntar as coisas, né, nesse multiconhecimento, porque isso é essencial para que nós sobrevivamos aí na sociedade hoje que nós vivemos, nossa sociedade líquida de informação. Muito bem, vamos lá. Ok, está dando para ver bem, hein? Então, o tema é neuroself, ok? E o que é um self? O self é o olhar-se para si mesmo, não é selfie. Selfie é aquela foto que você faz com o teu celular, né? Que virou moda nos últimos anos, né? E que não representa nada, né? Porque normalmente a maioria das fotos que se apresentam em celular são fotos de momentos alegres. Raramente você vê alguém colocando uma foto do momento triste para si mesmo. Então, é uma imagem ilusória, né? O self é uma coisa que acontece dentro de si mesmo. Tá? É aquela avaliação que você tem que ter dentro de si mesmo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no... Aí. Então, o self trata do indivíduo. O indivíduo, segundo a Oxford Language, uma das definições, entre as muitas definições que eu achei, é que o indivíduo, tal como se revela e se conhece, é representado em sua própria consciência. Isso é o que a gente pode dizer do self. Tá? Ok. Então, inclui em corpo físico, né, os processos de pensamento que nós temos, uma experiência consciente, tá? De que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais, ou seja, ninguém é igual a ninguém, nem geneticamente, nem memeticamente. Tá? Quem for fazer o curso e não conhece o termo de memética, vai entender que gene é a unidade biológica que nos é transmitida, são unidades biológicas, e que meme é uma unidade de informação. Tá? E isso tudo é que vai nos construindo. Então, se você pegar uma pessoa que nasceu em Nome Toque, no interior do Rio Grande do Sul, né? E uma pessoa que nasceu numa cidade do interior do Ceará, como Brejo Santo, tá? A compleição memética, a construção memética dessas pessoas é diferente. Você pode até ter, digamos, gêmeos univitelinos que foram separados na infância por alguma razão. Um foi para Nome Toque, outro foi para Brejo Santo,
Tá? Geneticamente eles são iguais, né? Quase iguais, né? Com algumas diferenças, claro, que cada um vai ter nas suas características individuais, mas a memética, ou seja, o contexto social, o contexto de construção de conhecimento, o mundo em que ele vive, vai fazer com que ele tenha um crescimento diferente. Tá? O Tiago falou aí um pouquinho, passou rapidamente sobre a questão dos setênios, né, da antroposofia, um trabalho muito bem desenvolvido por uma gauchinha aí de Santa Maria, Roberta Farencena, que eu recomendo até eventualmente uma leitura, que explica exatamente isso. A cada 7 anos nós temos um ciclo de construção. Então, aquela criança que nasceu lá em Brejo Santo, a que nasceu em Não Me Toque, vão ter crescimentos diferentes. Não vou entrar aqui no mérito da economia, dos aspectos econômicos, né, porque isso daria uma aula de 5 horas só para tentar explicar isso. Vamos lá. Seguindo em frente. Deu uma travada, tá? Então, eu tenho, nos cursos de administração, isso ensina muito a questão do chá. Né? O chá, o que é? O conhecimento, habilidades e atitudes. Né? Conhecimento, normalmente, é aquilo que você recebe de fora, que vai determinar uma parte da tua competência. A habilidade é algo que você tem inato, e não venham tentar me dizer que a habilidade é uma coisa que pode ser desenvolvida. Ela é desenvolvida em quem já tem. Né? Você não pode criar uma habilidade para uma pessoa que não tem uma determinada habilidade, que não tem uma determinada habilidade na sua compleição, vamos dizer assim, de construção genética e memética. E a atitude, né? A atitude é aquilo que te leva em frente. Né? Tem pessoas que, vamos deixar como é que está para ver como é que fica, né? Mas e não cresce nada, embora tenha conhecimento e tenha habilidade. Eu coloquei mais 3 letras aí: valores, experiência e sintonia. Então, a questão de valores, eu preciso ter valores, isso vem de família, vem na primeira construção da antroposofia lá dos 0 aos 7 anos, aí que você tem a fixação dos valores. A questão da experiência, você tem que vivenciar as coisas, né? Então, não adianta você pegar uma pessoa que tem conhecimento, habilidade, tem atitude, mas nunca experienciou. O próprio Tiago aí falou do surfar, né? Eu posso ser um especialista em conhecimento de técnicas de surf, mas se eu nunca entrei na água, eu não vou surfar para lugar nenhum. Tá? E a questão da sintonia. A sintonia é o quê? Eu estar em sintonia com o mundo que me cerca. Então, eu preciso, além de ter conhecimento, habilidade e atitude, preciso colocar os meus valores em evidência, experienciar as coisas e estar em sintonia com aquele mundo que nos tem em volta aí. Então, meus amigos, vocês nasceram para ser reais, não para ser perfeitos. Porque nem todo mundo tem os mesmos conhecimentos, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, nem todo mundo tem as mesmas atitudes, e muito menos valores, experiências e sintonia. E mesmo que você trabalhe na mesma empresa, que você tenha passado pelas mesmas situações, nas crises de 2008, etc., etc., como foram citados aí, né? Não vamos entrar no mérito da neuroeconomia aqui, você ainda tem situações em que as experiências internas de cada um serão diferentes. Então, eu construí essa pirâmide para vocês entenderem um pouquinho melhor, que o que está implícito na gente, está dentro da gente, habilidades e conhecimento. Isso nasce com a gente. Tá? Eu não posso obrigar alguém a jogar futebol, mas eu posso conhecer uma pessoa que entende tudo de futebol, que leu as regras, que conhece as regras, e que, de repente, vai ser juiz ou vai ser comentarista esportivo. Tá? Mas ele nunca entrou no campo, nunca levou uma canelada, nunca levou uma pancada no joelho para entender as dores das pessoas que estão vivenciando aquilo. Valores e atitudes já são mais explícitas, mas estão ali num nível intermediário, né? Isso pode ser um pouquinho influência do meio, influência da família, influência da escola em que ele estudou, tal, etc. Tá? Mas o que fica bem explícito, fica lá no topo da pirâmide, é a experiência e sintonia. E por que eu fiz a pirâmide? Porque isso vai afunilando. Então, cada vez que você sobe, né, nessa pirâmide, sintonia e experiência passam a ser fundamentais, mas não são para todos. Tá? Então, é uma coisa interessante, né? E a gente tem que admitir isso. Né? O próprio Daniel Goleman, nas suas pesquisas, detectou isso, que nem todas as pessoas crescem da mesma forma e nem todas passam de um determinado estágio na sua vida. Então, saber mais sobre si é essencial para se obter bons resultados e ser reconhecidos por ele.
Por exemplo, se eu te der um martelo e um cinzel, um formão, ou te der um pincel. Vou te dar um pincel primeiro e você vai, te desafio a fazer o teto da Capela Sistina, como foi feito com o Michelangelo pintou. Aqui é o juízo final, né? Ele pintou o juízo final e também a criação do mundo. Lá a quase 25 metros de altura, no século XVI. Vocês imaginam que técnica que deve ter sido utilizada para isso? Por que foi Michelangelo? Porque foi ele a única pessoa que tinha conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiência para chegar lá em cima e, acima de tudo, a sintonia com o clero, né, para poder desenvolver isso. Né? Ou te dar um martelo e um cinzel e te desafiar a fazer a estátua do Davi. Eu devo dar uma cortada na estátua aqui, porque senão ia aparecer umas coisas mais para baixo aí, ia ter gente que ia ficar meio assanhado. Então, eu dei um corte aqui na tela. Né? Ou a Pietà, né? Essa estátua da Pietà, olha os detalhes dessa estátua, que foi feita num único bloco de mármore pelo Michelangelo. Eu desafio alguém no mundo, hoje, a pegar as mesmas ferramentas do Michelangelo no século XVI e fazer a mesma estátua. Você pode estudar o que você quiser, você pode treinar o que você quiser. Se me der um martelo e um formão, a única coisa que eu vou fazer é buraco na parede. Jamais vou chegar nem próximo das vestes da Maria aqui, nessa construção aqui. Isso está baseado, isso já é estudado há muito tempo, né? Isso é chamado de arquétipo. Né? O que são os arquétipos? É você se olhar no espelho, né? Se olhar no espelho. E por que eu estou dizendo para você se olhar no espelho? Porque hoje nós temos aí uma enxurrada de gente em todas as áreas, né? E principalmente nas áreas de relações humanas, de pessoas que estudam, técnicas, modelos, discutem, fazem discussões, etc., para avaliar o outro, não a si próprio. Aí, quando você começa a avaliar o outro, você está trabalhando em cima de arquétipos, que são conjuntos de representações de um modelo ideal de qualquer coisa, integrado no nosso inconsciente. Então, aqui nós começamos já a falar de neuro alguma coisa, neurobusiness, né? Se nós falarmos em termos de aspectos empresariais, nós vamos estar falando de neurobusiness. Mas está no nosso inconsciente. Então, o modelo ideal de qualquer coisa de negócios está no nosso inconsciente. E, normalmente, são ideias pré-concebidas a respeito de alguma coisa com base no senso comum. Ou seja, eu tento olhar para o mercado, eu tento olhar para uma cidade e ver o que aquilo tem de senso comum, tá? Para poder desenvolver alguma coisa. E quando a gente pensa em algo imediatamente, fazemos uma associação com outras coisas que se relacionam com aquilo. Por exemplo, se eu falar assim, martelo, no momento que eu falei a palavra martelo e cinzel, ali, o formão, naquele instante que eu falei isso, vocês fizeram uma série de associações que não tinha nada a ver com a construção ou com a elaboração da estátua do Davi ou da Virgem Maria lá. Então, em palavras mais simples, arquétipos são respostas automáticas quando se pensa em alguma coisa. E, passando o tempo, essas imagens acabam sendo acomodadas no inconsciente coletivo. Então, o Jung definiu muito bem essa questão do inconsciente coletivo. As minhas colegas psicólogos que estão assistindo aí podem referendar isso, né? O que é o inconsciente coletivo? É aquilo que se espalha numa comunidade, numa cidade, num país inteiro, né? Como uma verdade absoluta ou como uma mentira absoluta. Tá? Sem uma conotação, vamos dizer assim, de comprovação científica na maioria dos casos. Então, são memórias e experiências que os nossos antepassados tiveram e vão repassando para frente. O Jung sempre observou que observou a genética, né, para estudar esses arquétipos nas passagens de tempo. E, segundo ele, o corpo e a mente estavam conectados, relacionando-se um com o outro constantemente. Então, aqui fica comprovado, por exemplo, a teoria de que isso aí é repassada de uma pessoa para outra, dentro das famílias, dentro das estruturas, né, sociais e familiares. Então, cada pessoa vai receber um histórico mental que foi alimentado por seus antepassados. Isso inclui os arquétipos. E isto vem na genética, já é comprovado que isso vem na genética. E principalmente na memética, quando as pessoas depois começam a contar histórias. Aí hoje nós só temos aí o tal do storytelling, né? Mas é, na verdade, uma versão mais moderna, vamos dizer assim, da contação de história que nós tínhamos antigamente, quando a gente não tinha luz, telefone, não tinha televisão, eventualmente tinha rádio. Né? Eu me lembro, inclusive, nos meus tempos de criança, quando eu tinha rádio, que os rádios
contavam histórias e a gente ia construindo isso. Por isso é importante a leitura, né? A leitura ela nos permite fazer essas construções e não deixa de ser uma questão de arquétipos também. Embora na época ele não tivesse embasamento científico suficiente, a neurociência hoje explica que essa proposta é o próprio crescimento das conexões neurais que mostra isso como um exemplo. E também indica, né, hoje se comprova que é alcançado graças ao nosso código genético, juntamente com as experiências de vida. Tá? Dessa forma, a teoria de Jung se mostra mais convincente ao indicar que o organismo se conecta com nossas vivências, ou seja, se conecta com vivências anteriores, porque ela vem no nosso código genético, e também se conecta com as vivências atuais, porque nós estamos em contato permanente, trocando informações entre nós e os outros. Nós não crescemos isoladamente, é óbvio, né? E o ambiente cultural nos influencia. É o aspecto da memética que eu já falei para vocês aí bastante. O Jung também falava que os símbolos e os mitos presentes em cada cultura resultam uma base emocional e cognitiva herdadas no nascimento, e com isso a ideia do inconsciente coletivo acabava a validade por nossa vivência e constante repetição. Enquanto dividimos parte da nossa mente com os outros, porém nós temos o prazer de construir a nossa individualidade. Então, quando nós vamos trocando com os outros, nós vamos interagindo com os outros, ao mesmo tempo a gente consegue se colocar como indivíduo, nós vamos construindo a nossa individualidade. É claro que o Jung defendeu que a lista de arquétipos é um compilado de padrões. Eu tenho alguns aqui, depois esse material aqui eu vou deixar disponível lá com a Vanessa, né? Ela pode repassar para vocês, tá? E conhecimento é assim, precisa ser divulgado, precisa ser compartilhado, não guardado embaixo do braço, como se fazia na maioria dos casos nas escolas antigamente, onde o professor era dono da verdade. Então, as listas de arquétipos na psicologia é o ânimos, o ânima, né, que fala do lado masculino da mulher e do feminino no ânima, né? A mãe, que do modo simplista é um arquétipo que designa todo o comportamento materno e gentil que temos na vida. O pai é a autoridade que conduz e orienta os demais a viver como seu exemplo, e a pessoa que mostra um aspecto que queremos mostrar de nós mesmos, né? A persona, né? Por isso falam muito em persona na área de marketing digital, né? Definir a persona, o que nós esperamos do nosso cliente, aquela pessoa. Então, a gente vai tentar construir isso. O prestativo é aquele que gosta de ajudar os demais, tá? O sombra é tudo aquilo que queremos deixar guardado em segredo, então, algumas coisas que não são moralmente aceitas. Moral também é outra coisa que precisa ser discutida, né? O herói é o oposto da sombra, o arquétipo do herói é determinado, mas também ignorante, pouco reflexivo sobre combates. A questão do explorador, que é o espírito livre, tá? O sábio, que costuma dar à luz a jornada do herói, tá? Eu, por exemplo, hoje eu posso dizer o seguinte, que eu conheço apenas eu conheço, né? Pode ser que existam outros. Eu hoje posso considerar que eu conheço apenas uma pessoa sábia no mundo inteiro hoje, que mora em Portugal, que eu considero uma pessoa realmente sábia, que é o professor Nelson Lima. Tá? Já conheci outros sábios, mas alguns já nos deixaram. Né? O governante, que adora o poder, né? Então aqui tem algumas questões do governo que as pessoas que adoram o poder, e a trapaceiro, que costuma quebrar regras, sendo astuto, que busca ver os limites das autoridades e tirar algum proveito disso. Vocês não conhecem ninguém assim, né? E o criador, que é inovador, criativo, etc., que é um arquétipo que a gente precisa desenvolver bastante. Tudo isso aqui levou à elaboração dos processos de definição de perfis. Tá? O DISC é o mais conhecido, né, que fala de dominância, de influência, de cautela e estabilidade. Tá? Tem o do Tiago, aí, que ele desenvolveu no livro dele, tem o SOR, tem o MBTI. Aliás, o MBTI tem alguma coisa, o MBTI tem 16 escalas, né, aumenta um pouquinho das 4 para 16. O que importa aqui nessa figura é mais a coluna do meio ali, que é a questão da energização, com quem o que você se relaciona e se motiva, é uma coisa importante para você se desenvolver. A informação, como você percebe ou assimila a informação. A decisão, como você toma decisões e chega a conclusões. E a organização, que é como você se organiza e aos outros. O resto são comportamentos, são escalas, são tipos de personalidade que todo mundo tem às 16, às 4, às 16, não importa a forma que você, o número disso tudo. Mas algumas são mais evidentes do que outras dentro do nosso contexto. Mas o que eu gosto da MBTI é exatamente isso, que há uma associação, e
essa associação, esse merge, vamos dizer assim, essa mistura dessas associações é que determinam e que comprovam que existem perfis e perfis. Eu posso ser um perfil extrovertido numa determinada situação, posso ser introvertido em outra, posso ter um pensamento mais apurado em outro, posso ser um dominante num determinado grupo, eu posso ser tímido em outro grupo. Entende? Não é quando alguém te diz assim, você vai fazer um teste de perfil e vai te dizer e te diz você é assim, já começou errado. Tá? Você tem essas características numa determinada situação. Em outras situações pode ter outra característica. Então, depende muito do momento, do que você quer, né? Se eu estou fazendo um trabalho de coaching, de mentoring para a pessoa no ambiente de trabalho, se eu estou fazendo um trabalho de coaching ou de mentoring no ambiente familiar, no ambiente social, então as coisas vão se ajustando. Você pode ter aflorado cada característica individualmente em determinadas situações. Tá? E isso é uma coisa antiga, né? Os nossos chineses, há 7, 8 mil anos atrás, já tentavam definir isso com 5 elementos aqui, que é o metal, água, madeira e terra. Depois os gregos fizeram quente, água, terra, ar e fogo. Tá? E até recentemente, ainda tem alguns psicólogos, aí eu assisti uma live, aí eu faz final do ano passado, novembro ou dezembro, onde um psicólogo que foi convidado lá falou exatamente dessas quatro características: melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, que é uma coisa lá do tempo da Grécia que foi melhorando, eles foram ajustando e ainda perdura. Quer dizer, se ainda perdura, é porque tem alguma ciência na coisa. Então, nós temos que respeitar isso também. Nós podemos dizer, está tudo errado, o que esses caras fizeram há 100 anos atrás não vale mais nada. Não, eles fizeram e construíram aquilo com as ferramentas que eles tinham naquela época. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. E nós devemos respeitá-los justamente por isso. Eles deixaram um legado para nós, e a nossa obrigação como seres humanos e membros sociais, membros de um grupo da sociedade, também deixar um legado para os nossos descendentes. Mas aí eu fui fazer pós-doutorado, e o doutor Medeiros, né, me passou um livrinho escrito por um brasileiro em 1957, um professor da USP, tá? E que me jogou na mão essa bomba aqui, essa teoria da organização humana, que, se fosse escrito na Europa, provavelmente teria tido uma outra exploração, vamos dizer assim. Mas como ele é brasileiro, da USP, 1957, etc., ele me jogou na mão uma bomba que eu tive que utilizar, inclusive, no meu trabalho de pós-doutorado. Tá? Então, Antônio Rubu Miller, né, criou a teoria da organização humana. E o interessante, não existe nada diferente disso. Eu fiz várias pesquisas, não existe nada que não se encaixe dentro desse contexto, dos 14 subsistemas. Então, tem precedência, que é de onde eu venho, parentesco, a minha família, sanitário, o ambiente que eu vivo, de saúde, né, manutenção, de trabalhos, como eu me mantenho, a questão da lealdade, como é que eu sou em relação aos outros companheiros, a questão do lazer, que é importante, o viário é como é que eu me desloco, o pedagógico, como eu aprendo, o patrimonial, como eu construo a minha parte patrimonial, o que eu produzo, de que forma me relaciono com a religião, com o espiritualismo. O militar não tem nada a ver com quartel, é simplesmente para estabelecer como é que eu entendo a questão da hierarquia. O político, como é que é o engajamento político? Se eu fico só reclamando em rede social, fora Bozo, fora Lula, isso não resolve nada, tá? E eu tenho que me envolver, tenho que trazer soluções. E a questão jurídica, se eu estou em paz com as leis, com as regras do meu país e das organizações. Então, tudo que você vê, meus amigos, nos outros são construções arquetípicas da sua mente. Você vê nos outros aquilo que você é. Tá? E então, você jamais pode arriscar saber a profundidade de uma poça d'água desconhecida. Quando você vai tratar com uma pessoa, quando você vai buscar interação com uma pessoa, você não pode tentar estabelecer um padrão que, não, essa pessoa é rasa, essa pessoa é funda. Depende, tudo depende de todo esse contexto
de toda essa história dela, de toda essa construção que ela teve ao longo dos anos. E quanto mais os anos passam, né, mais, vamos dizer assim, mais construção ela tem. E aí, passando rapidamente do ecocentrismo, estou acompanhando o tempo aqui, tá? Eu vi essa figura aqui na palestra da Silviane, né, do gatinho se olha e vê o leão, mas isso é um pouco de egocentrismo, né? Porque os egocêntricos normalmente sabem tudo sobre tudo, não desenvolvem empatia, precisam ser o centro das atenções, não reconhecem seus erros e culpam alguém, excessiva preocupação com a imagem, enfim, não vou ler tudo aqui, mas eu simplesmente queria colocar assim, tem um conflito permanente no seu íntimo, entre hard skills e soft skills. Hard skills é aquilo que você estuda, você constrói assim de uma forma mais competências que você tem, etc. E hard skills são comunicação, a empatia. Tá? E hoje saiu um artigo agora semana passada da Florida Christian University, a universidade lá onde eu atuo, em que eu também sou orientador do Tiago, hein? Falando de uma soft skill que hoje está sendo fundamental, principalmente nesses tempos de home office, a coragem. Então, pode colocar na lista de vocês, a coragem como uma soft skill necessária hoje. E aí, para o neuroself é um pulo, né? Porque nós temos que inspirar, né, a nós mesmos e aos outros, buscar permanentemente educação, experiência e exposição, contribuir, e quando você fala em contribuir, talvez em projetos sociais seja um diferencial muito importante. Você tem que procurar se conectar sempre, em todo tempo e lugar, clientes, pessoas, eficiência, etc., e inspirar a ação. Inspiração é inspirar a ação. Isso é o neuroself, é você que tem que fazer isso. Então, meus amigos, quando você olhar no espelho, enxergue você como é, não como leão, enxergue como você é realmente. E observe sempre que qualidade de vida, você às vezes reclama da qualidade de vida, é um conceito individual e subjetivo. Né? E nem sempre ser milionário é ter qualidade de vida. Então, às vezes, a qualidade de vida tem uma conceituação bem mais pessoal do que propriamente social. Tá? E bem-estar, gente, é estar bem. Tá? Uns post-its aí para ir fechando, nenhum problema é grande demais se tratarmos das pessoas e não dos sintomas. Né? Hoje nós estamos procurando tratar muito a questão dos sintomas, né? Principalmente nesses tempos de pandemia. E vamos dizer assim, uma ideia importante, né? Uma coisa que eu acredito, nada pode destruir o ferro exceto a sua própria ferrugem. Da mesma forma, nada pode destruir você a não ser seus próprios pensamentos. Portanto, imunize-se. Imunizar como? Estudando, construindo, etc. Sua mente acredita em tudo que você conta, por isso alimente-a com sabedoria. Não fica aí fechado na televisão, senão você vai ter problemas. Tá? Entender o seu cérebro é o que lhe faz perceber, analisar e entender a sua pior ou sua melhor versão de si mesmo. Tá bom, Tiago? Já sei que está fechando o tempo. Tá? Isso é o self. Tá? Desafio alguém aí a conjugar o verbo melhorar-se no futuro presente simples. Tá? Não vou dar tempo aí, porque não tem tempo. Mas coloque isso como um mantra. Eu melhorar-me-ei. Tá? E a partir disso, né, se criando um novo skill, tá? Um novo skill, o resto em torno de você vai melhorar. Ele vai se melhorar, tu também vai melhorar que as e assim sucessivamente. Se liga, meu amigo, e quando você pensar que é muito importante, dê uma volta, vá lá uma voltinha no cemitério e veja lá quantas pessoas foram mais importantes que você e o mundo continua mesmo com a ausência deles. Para fechar, segunda carta de São Paulo, Apóstolos Tessalonicenses, capítulo 3, gosto de fechar sempre com isso e com esse versículo 10 aqui, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Isso é bíblico, então, mãos à obra, estudar, trabalhar, construir, etc. Obrigado, meus contatos. Acho que fechei o tempo, né, Tiago? Eu vi que você já está... Obrigado, gente. Aceito feedbacks, viu? Estão me ouvindo? Ótimo. Obrigado, professor. As suas palestras a gente tem que ficar com mais tempo, né? Para poder, realmente, a gente poder aproveitar cada momentinho e tal, né? Aqui, realmente, é um conteúdo
tem que ser bem mais curtinho, mas a vontade de ficar mais tempo, a gente poder te ouvir mais, as reflexões que agregam bastante, né, que é muito legal.